Bom dia, turma. Espero que vocês tenham passado muito bem esse final de semana. Então, como eu já tinha conversado com vocês na última aula, nós vamos continuar, com a nossa matéria. E dessa vez vamos falar sobre os pronomes demonstrativos. Então, qual a função de... Então, primeiro vamos lembrar, quais são os pronomes demonstrativos mesmo? Este, esta, esse, essa, aquele, aquela, isto ou aquilo, certo? Então, qual é a função desses pronomes demonstrativos? Então, nós vamos estudar ele no espaço. Então, em relação à pessoa que fala, em relação à pessoa que ouve. Vamos falar dentro do próprio texto. Então, como funciona a localização no texto? Então, estou me referindo ao primeiro elemento citado, ao penúltimo elemento citado ou ao último. E no tempo, então, presente, no passado ou no futuro. E ainda, passados próximos ou remotos, aqueles que estão bem distantes, tá? Então, aqui estão os pronomes demonstrativos, então eles podem ser variáveis, lembram? Variáveis, aqueles que mudam de forma, então eu posso dizer este, esta, estes ou estas, esse, essa, esses ou essas, aquele, aquela, aqueles ou aquelas. E formas invariáveis, que não mudam, só tem aquela. Quais são? Isto, isso ou aquilo. Então, por exemplo, eu não posso dizer aquilos, né? Ou aquila. Então, por isso a gente vai dizer que é uma forma invariável, tem uma única forma. Então, vamos lá como nós vamos usar. Então, os pronomes este, esta, estes, estas ou isto, no espaço, no tempo e interior do discurso. Então, eu coloquei aqui 2 slides comparativos, principalmente com esses que são muito, parecidos para vocês perceberem como ele vai funcionar. Então, os pronomes este ou esta, no tempo, ele vai sempre ser dito próximo de quem fala. Então, preciso tratar este corte na minha mão. Então, este corte está próximo de mim. Então, por isso eu vou usar o pronome este. Em se tratando de tempo, quando for presente, eu também vou usar o pronome este ou esta. Então, nesse exemplo aqui, neste instante, penso em você. E esses mesmos pronomes no interior do discurso. Então, como eu vou usar? Refere-se ao último termo de uma enumeração. Fábio e Júnior estudam fora. Este há mais de 5 anos. Então, qual foi a minha enumeração usada neste exemplo? Fábio e Júnior. O pronome este eu vou usar para quem? Para o último termo da minha enumeração. Então, se eu disse Fábio e Júnior, este vai se referir a quem? Ao Júnior, que é o último termo da minha enumeração. Então, refere-se também ao que ainda não foi dito. O meu desejo é unicamente este, a sua aprovação. Lembra quando nós conversamos também sobre pronomes anafóricos e catafóricos? Então, o que não foi dito, refere-se ao que ainda não foi dito. O meu desejo é unicamente este, a sua aprovação. Esse pronome é anafórico ou catafórico? Catafórico, né? Porque eu tô me referindo a algo que ainda não foi dito. Ou seja, ele está sendo usado antes. Tudo bem até aqui? Vamos agora sobre o esse, essa, esses, essas ou isso. Como nós vamos usá-lo em relação ao espaço, ao tempo e ao interior do discurso. Quando eu vou falar em relação ao espaço, essa caneta que está aí é azul. Então, essa caneta eu uso porque ela não está próxima de mim, não é a minha caneta, é de alguém que está por aqui. Em relação ao tempo, então, passado ou futuro próximos. Então, quando eu digo 2007, nesse ano, o Brasil sagrou-se país esportivo. Estou falando de um passado, mas que ele não está tão distante de mim. Se fosse presente, eu usaria este. Como é passado e um passado próximo, eu vou usar nesse.
E no interior do discurso, como é que ele funciona? Então, se eu tenho novamente uma enumeração, eu vou usá-los, né, me referindo ao penúltimo elemento. Então, fotografou o Rio Amazonas, o Tietê e o Paraíba. Então, eu estou me referindo aqui a 3 elementos, no caso, são os 3 rios. Esse apenas em Minas Gerais. E agora, esse está se referindo a qual mesmo? Ao penúltimo elemento de uma enumeração. Então, se eu disse Amazonas, Tietê e Paraíba, o pronome esse se refere ao Tietê, certo? E refere-se ao que já foi dito. Estudar no exterior. Esse é meu maior sonho. Então, esse está se referindo ao estudar no exterior. É um pronome anafórico ou catafórico? Anafórico, porque estou me referindo a algo que eu já escrevi, certo? Então, vamos lá. E para terminarmos, vamos falar sobre o pronome demonstrativo aquele ou aquilo. No espaço, então, eu uso quando algum elemento está distante de quem fala e de quem ouve. Então, estou aqui conversando com alguém e me refiro a aquele relógio que ele está usando é de ouro. Então, uma outra pessoa que está distante de nós dois está usando um relógio. Por isso, eu vou usar o pronome aquele. Em relação ao tempo, também eu vou usar em relação ao passado e ao futuro, só que diferente do esse, do essa e do isso, que era um passado mais próximo, para aquele e aquilo eu vou usar para um passado que está distante de nós. Então, aquele ano de 1914 ficará na memória da humanidade. Então, 1914, ó, passou já faz tempo, né? E no interior do discurso, como ele se comporta? Refere-se, então, ao primeiro elemento de uma enumeração. Matemática e literatura são matérias que me agradam. Esta se refere ao último elemento enumerado. Então, esta me desenvolve a sensibilidade, que está se referindo, então, à literatura. E aquela desafia meu raciocínio. Aquela é o primeiro elemento da minha enumeração, que eu usei para matemática, então. Certo, turma? Sigam as orientações, então, agora, para começarmos a fazer os exercícios e vamos corrigi-los também, tá bom? Anotem as suas dúvidas que presencialmente, virtualmente, eu vou tirá-las de vocês, tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Um abraço e uma boa semana para todos.